Então, gente, boa noite a todos. Estamos aqui para iniciar a semana 14. E essa semana 14 agora fala sobre as substâncias puras e misturas. Então, nós vimos na aula passada algumas informações sobre as substâncias, analisamos a história da química, para nessa aula termos algumas definições mais concretas sobre as substâncias. Então, a primeira subdivisão que a gente vai fazer é quanto ao tipo de substância, que ela pode ser uma substância pura ou pode ser uma mistura. Uma substância pura, podemos analisar assim como uma molécula isolada, tá? Então, a definição que eu encontrei para a substância pura é que são materiais que possuem composições químicas e propriedades físicas e químicas constantes, já que não se modificam em pressão e temperatura constante. Então, quando a gente fala, por exemplo, da molécula do gás oxigênio, O2, eu posso considerá-la uma substância pura. A água pura é H2O. Lembrando que água pura não quer dizer água limpa, tá? Então, a água, por exemplo, que vem da Casal, ela não é uma substância pura, é uma mistura. Lá, a água é tratada e colocado vários tipos de substâncias químicas para que ela seja purificada, seja limpa, mas não quer dizer que deixa de ser uma mistura. Ela continua sendo uma mistura de substâncias, tá? Essa substância simples, substância pura, ela ainda pode receber duas subdivisões. A substância pura, que é simples. Essa substância simples seriam aquelas moléculas que apresentam apenas um elemento químico, como a molécula de H2, como a molécula de O3. Observem que nessas duas moléculas nós só encontramos um tipo de elemento químico. Na primeira, nós só temos o hidrogênio. Na segunda, nós só temos o oxigênio. Então, nós temos aí duas moléculas, que é a do gás hidrogênio e a do gás ozônio. A primeira diz que as moléculas do gás hidrogênio são formadas por dois átomos de elementos químicos hidrogênio, por isso trata-se de uma substância simples. Já a do ozônio são formadas por três átomos de elementos químicos oxigênio, por isso continua sendo uma substância simples. As substâncias puras, elas ainda podem ser compostas. Ela vai ser composta quando apresentar mais de um tipo de elemento químico. Como assim? Ela vai apresentar, como a molécula do gás carbônico, que é o CO2, ela apresenta dois elementos, que é o carbono e o oxigênio, tá? Nesse caso, para ser mais exato, ele tem um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Já a molécula do permanganato de potássio, que é KMnO4, observe que nós temos três elementos, o K, o Mn e o O, que seria o potássio, o manganês e o oxigênio. Então, são três tipos de elementos químicos. Então, lembra, substância simples, ela só tem um tipo de elemento químico. Substância composta é aquela que tem mais de um tipo de elemento químico. Outra subdivisão que nós vamos ver, nós já vimos as substâncias puras, agora a gente vai ver as misturas. Então, essa divisão de mistura é quando eu misturo duas ou mais substâncias simples. Então, quando eu misturo duas ou mais substâncias, nós temos uma mistura. Então, quando você coloca lá, por exemplo, a molécula de H2O mais o sal de cozinha, por exemplo, você está fazendo uma mistura. O oxigênio que nós temos no ar também é considerado uma mistura. Então, praticamente todas as coisas que a gente pode observar, elas derivam de algum tipo de mistura de substâncias. É muito difícil encontrar uma molécula pura, mas é possível, tá? As misturas, elas também apresentam subdivisões. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas.
O primeiro tipo de mistura que a gente vai analisar são as misturas homogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase. Como assim uma fase? Você junta duas ou mais substâncias e você não consegue identificar quantas tem ali. Como a própria água que está lá da Casal. A água que vem, água tratada, né? Então, a nossa água tratada que sai da nossa torneira, ela recebe um tratamento. Mas quando a gente observa, não conseguimos observar, não conseguimos identificar quais foram as substâncias que foram colocadas dentro da água. Então, por isso, nós podemos dizer que aquela mistura é uma mistura homogênea. Então, vários exemplos foram colocados aí. Água e cloreto de sódio, que no caso seria o sal de cozinha, água e glicose, que poderia ser o açúcar, gasolina e álcool, que é o etanol, o ar atmosférico, como a gente já falou. Outro tipo de mistura são as misturas heterogêneas. A mistura heterogênea é aquela que tem duas ou mais substâncias e quando você mistura, você consegue identificar o que é um e o que é o outro. Como assim? Você junta água mais areia. Você só de observar a solução, você já consegue identificar que tem areia e água misturados. Água e óleo, água e gasolina. O próprio sangue, tá? O próprio sangue, ele é uma mistura que é considerada heterogênea. Então, ele é vermelhinho, mas aí quando você deixa ele quietinho lá no canto, ele vai separar. Então, nesse caso, o sangue também é considerado uma mistura heterogênea. Algumas misturas, tá? Elas podem ser desfeitas. Então, nós podemos separar alguns tipos de misturas. Para isso, é necessário que não tenha ocorrido nenhuma reação química. Lembra que reação química é fazer com que aquelas moléculas que tinham no início deixem de existir para dar origem a novas moléculas. Então, nesse caso, nós podemos fazer uma separação de misturas tipo água mais sal. Então, você consegue colocar lá uma colher de sal dentro da água e dissolver. Dá para depois tirar a água e deixar só o sal de volta? Dá. Então, existem algumas técnicas que são feitas justamente para isso. Uma historinha bem interessante que a gente pode falar sobre o sal é que antigamente, né, antes de toda a tecnologia, o salário que os funcionários recebiam era em forma de sal. Para você ver como o sal era valioso antigamente. Antes de termos a geladeira, por exemplo. Então, é por isso que o nome é salário, que seria um pagamento que é feito em sal. E aí, como não se tinha geladeiras, não se tinha como conservar alimentos como a carne, colocava-se sal nele para desidratar e ela passar mais tempo. Como a gente utiliza hoje em dia o charque ou aqueles peixes tipo bacalhau que a gente compra que são salgados. Antigamente, a única forma de conservar alguns alimentos era daquela forma. Então, para isso, tinha que ter o sal, e o sal era muito valioso, já que era a única forma que se tinha de conservar os alimentos. É lógico que, com o passar do tempo, esse sal foi desvalorizando até hoje em dia ser um dos produtos mais baratos que a gente compra lá para a nossa cozinha, né? Já por conta desse avanço tecnológico e até da descoberta de como fazer uma grande quantidade de sal e ser utilizado de uma maneira mais barata. Então, dá para separar todos os tipos de misturas, tá? Assim, tipos que a gente fala homogênea ou heterogênea, não todas as misturas. Então, existem reações químicas, tem moléculas que reagiram e você não vai conseguir desfazer de volta. Como, por exemplo, um bolo. Não dá para você misturar todos os ingredientes e depois desfazer aquele bolo. Então, se faz necessário algum conhecimento sobre o que é reação. Então, procedimentos simples como catação, levigação, ventilação, flotação, são processos de separação de mistura. Geralmente esse de catação é bem simples e a gente faz em casa, né? Quando você vai lá, compra um feijão, primeiro você olha lá, cata ele todinho para ver se não tem nenhuma pedra, para ver se não tem
nenhum que está estragado, e é uma forma que ainda é muito utilizada. Outro seria a flotação. A flotação consiste em colocar algum produto químico, por exemplo, dentro de uma piscina ou dentro de uma estação de tratamento de água. E aí coloca-se esse produto químico para fazer com que aquelas substâncias se unam, se juntem e formem moléculas, flocos que são maiores. Então, esses flocos maiores fica mais fácil para ser retirado. E quando a mistura é homogênea, que é no caso lá a água e o sal, você não consegue identificar, não consegue dizer o que é a água e o que é o sal. Então, existem procedimentos que também podem ser feitos, como a evaporação, a destilação, a decantação. Então, são formas de fazer essa separação de mistura. A evaporação é uma delas, né? Então, geralmente, quando você está lá na sua casa lá e você lava a roupa, por exemplo, você está utilizando o meio de evaporação. Então, você está separando lá a sua roupa da água. Não deixa de ser, tá? Outra coisa que pode ser feita também são no sal. A evaporação também é um dos processos muito antigos, né? Eles colocavam a água do mar em algumas piscinas rasinhas e gigantes, e assim aquela água ia evaporando, evaporando, e no final daquelas piscinas iam ficar apenas no sal. Hoje já existem técnicas que são bem mais avançadas, mas a mais simples seria essa da evaporação. Tem também a destilação simples, que utiliza é um método utilizado para separar os componentes de uma mistura formada por um sólido dissolvido em um líquido. Nele, o líquido é vaporizado e em seguida condensado, sendo recolhido em outro recipiente. Então, nesse caso, ele bota para ferver, bota lá alguma coisa para aquecer, aquela parte líquida vai evaporar e vai sobrar apenas o sólido no fundo do recipiente. E a fracionada é quando você tem mais de um tipo de mistura e aí você quer mais de um tipo de substância e aí você quer separar todas essas substâncias. Então, aí para encerrar, tem um mapazinho mental que mostra para vocês o resumozinho do que a gente viu, né? Então, o que é uma substância pura e o que é uma mistura. As classificações que a gente tem aí de substância pura e as classificações de mistura. Então, aí é bem interessante para que vocês possam dar uma analisada e ver como se comportam esses dois tipos de substâncias. Então, a nossa aula era isso, tá? Nós vamos agora para a parte das perguntas, das informações, e aí qualquer coisa é só perguntar que a gente tenta tirar a dúvida, ok?